Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos acompanha aqui no Plug and Play, esse podcast maravilhoso que eleva a cultura musical brasileira. É um prazer muito grande receber vocês aqui hoje, na gravação do 8º episódio dessa série do Plug and Play. Plug and Play. É certo? E a gente está aqui, então, de coração aberto mais uma vez, com muita boa vontade, com muito assunto para falar, todo mundo aí extasiado aí com o assunto, né? Porque vai enchendo, aí você tem que botar para fora e todo mundo fica nessa expectativa, isso é muito bom, né? E muito criativo. E o nosso podcast, ele, lá na sua página, depois eu vou colocar aqui o banner, para vocês entrarem nesse banner, nesse endereço, para vocês deixarem a mensagem gravada para nós. A mensagem gravada é legal porque você perpetua no próximo episódio, nós vamos colocar aquelas pessoas que deixaram a sua mensagem. Já temos uma lá do Amauri, do Baquinha, está lá gravada, vou colocar nesse episódio aqui que nós estamos gravando agora. Mas hoje, gente, eu não vou falar pinica, não vou ficar bravo, né? Hoje é um dia que nós vamos liberar geral, todo mundo que quiser escutar valsa, vai escutar valsa, quem quiser escutar boquinha, não sei do que, vai escutar. Quem quiser, liberado, todo mundo pode colocar o seu gosto acima do pinica. Não vou falar pinica. Hoje é um dia de respeito. Não pinica hoje. É um dia de respeito. E nós vamos, então, iniciar o nosso podcast. E passo aqui a palavra para os nossos dois companheiros aqui de podcast, Mário Zamarian. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na companhia ilustre do Junão, do Mané. E vamos seguir nessa estrada aí musical aí para aprender muita coisa, mais do que querer ensinar alguma coisa. Acho que a gente sempre aprende alguma coisa, né? Discutindo esse tipo de assunto. Então, vamos lá. A surpresa hoje é Mané. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, para ficar alinhado com o Junão. Marinho, seja bem-vindo. Primeira participação do Marinho já como participante aqui do trio. E muita satisfação que a gente está reencontrando o pessoal que acompanha, muitos amigos aí que acompanham a gente já desde o primeiro lançamento do nosso podcast. Hoje nós vamos falar do Creedence Clearwater Revival. Queria, para começar, falar os 4 nomes aqui dos integrantes: John Fogerty, Tom Fogerty, Stu Cook e Doug Clifford. John Fogerty é o cara que ficou mais famoso da banda, responsável pelas guitarras, pelos principais vocais, e ele era um multi-instrumentista. Também tocava saxofone, teclados, gaita. Tom Fogerty era o irmão mais velho, responsável pelas guitarras base e também pelos vocais de apoio. Stu Cook no baixo e Doug Clifford na bateria. E por que eu estou falando o nome dos 4 logo no início? Porque Creedence teve uma particularidade, que foi uma banda que começou e terminou em volta desses 4 nomes. Na verdade, ela terminou já como um trio, mas isso depois a gente vem falar. Ela sempre teve esses nomes desde o seu início. E a história dessa banda começa até antes dela ser o Creedence. Ela começou como um trio, onde não participava nesse momento o Tom Fogerty. E esse trio iniciou em 1959. E eles moravam nessa época. Todos eles moravam numa cidade chamada El Cerrito, que é na Califórnia.
e El Cerrito, eles já se conheciam, os três, o John, o Stu e o Doug, se conheciam do colégio. E com 14 anos eles já montaram a primeira banda. Começaram a tocar meio que de brincadeira, e essa banda recebeu o nome de The Blue Velvets. Esses amigos começaram a tocar, e essa banda começou a ficar bem reconhecida no pedaço lá, bem regional, mas chegou a ficar bem reconhecida. E depois eles passaram, já quando estava bem entrosado, eles passaram a ser a banda de apoio do irmão do Tom Forget, porque o Tom Forget já tinha relações de trabalho como músico e cantor em gravadoras e no circuito de música da região. Eles passaram a ser a banda de apoio do irmão. Isso durou durante um tempo. E depois eles passaram até a se chamar de Tommy Forget and the Blue Velvets. Junão, acho que você sabe alguma coisa desse período aí, não sei se você quer colocar alguma coisa. Não, eu estou brincando com o pessoal aqui, muita gente aqui entrando na live, legal, bacana. Depois eu vou falar os nomes. Mas é interessante a gente... a banda, ela levava mais numa linha tradicional, né? Uma linha rural. Roots rock, não é isso? Raiz, não é isso? Marinho, tem umas coisas curiosas do Creedence, que eles passam uma imagem de rock do sul, da Louisiana, pântanos, aquelas coisas todas. E, no entanto, eles são da Califórnia, né? Quer dizer, eles pegaram muito aquela onda do country rock que começou com os Byrds em metade da década de 60, né? Então, eles embarcaram nessa onda, mas eles são muito associados ao sul dos Estados Unidos, por quem não conhece a trajetória deles, né? E outra coisa curiosa em cima do que o Manezinho falou, quer dizer, eles foram uma banda que não teve alteração na formação, o que num grupo de rock é muito comum, né? E eles não surgiram do nada, né? Quer dizer, eles tocaram 9, 10 anos antes do sucesso chegar, né? Então, foi um período de amadurecimento, aí, de criação dessa linha deles, dessa linha que eles acabaram seguindo, né? Não veio do nada. Foi muito trabalho aí, muita briga. Eles tiveram uma carreira pré-Creedence, né? Que você está falando. Eles tiveram praticamente 10 anos pré-Creedence. E vários nomes, com grupos com vários nomes, né? Tocando Sim. Em bar, essas coisas. Vocês tem um detalhe legal aí também nesse começo aí, né? Antes de chegar nas obras, nos discos, que foi a composição desse nome, né? Interessante, né? Que leva uma parte, um amigo do Tom Forget, né? Que que chamava-se Creedence Newball, o apelido do cara, né? Porque Sim. Devia ser meio gordinho, né? Creedence. E aí, depois, o Clearwater, tirado no comercial da televisão, da Olympia Beer, e Revival, né, também tirado desse comercial. E é o nome Creedence, é interessante que era com E só, né? Depois eles colocam o segundo E para lembrar da crença. O Creed, né, que crença é Creed, C-R-R-E-E-D. O Creed é a crença, então é uma coisa assim de ganhar fã, essa coisa toda, né? Botaram o segundo E e ficou esse nomão aí. Eu lembro na nossa juventude lá de Oscar Vilares, né? Que a gente sempre diz aqui, das famosas bancadas do Oscar Vilares, onde dissecávamos vários sapos por semana, né? Aquela bancada, né? Lá no Oscar Vilares a gente discutia muito, porque o Creedence era uma briga acirrada com os Beatles. Na nossa época, a gente discutia: o que você é? Eu sou Beatle. O que você é? Eu sou Creedence. O outro era Rolling Stones, né? E virava aquele pandemônio que a gente brigava pela banda que a gente torcia mais, né? No meu caso, eu gostava mais do Rolling Stones
do que do Creedence, mas o Creedence marcou muito, porque a gente percebe que a obra deles, depois vocês vão falar melhor disso, é o espaço de tempo, né, que é curto, mas é uma obra definitiva. Cada disco do Creedence você pega de ponta a ponta, são boas músicas, músicas de sucesso, música que leva uma mensagem interessante e tudo mais, né? Emanuel, fala alguma coisa. Só para complementar, Junão, você estava falando da formação do nome. Esse nome Creedence Clearwater Revival, ele surgiu só em 1967, final de 67. Foi até interessante porque eles já tinham a banda montada, como eu estava falando, era Tommy Forget and the Blue Velvets. Depois essa banda mudou de nome para The Visions, até por influência de outras pessoas, e eles fizeram o primeiro contrato com a gravadora The Fantasy Records, The Fantasy Records, que foi a gravadora também até o final da carreira do Creedence. Foi só uma única gravadora. E essa The Fantasy depois mudou o nome deles, por influência do diretor, para The Gollywogs. E eles não gostavam desse nome. E um detalhezinho, só na composição do nome, o Revival, é porque no ano de 1966, tanto o John Forget quanto o Doug Clifford, eles foram servir ao exército. Eles ficaram fora do exército, fora da banda por causa do exército. E quando eles retornaram, já em 67, eles já retornaram e retomaram a gravadora, e a gravadora ofereceu para eles a oportunidade de gravar o primeiro disco. Foi quando eles criaram o nome, conforme você falou, Creedence Clearwater, que vinha do comercial da cerveja Olímpia, e o Revival era porque era a reunião, revivendo a união dos 4 integrantes, que tinha sido interrompida pela convocação do Exército. E outra coisa interessante, o contrato com esse nome, Creedence Clearwater Revival, foi assinado no dia 24 de dezembro de 67, ou seja, na véspera de Natal, que eles fecharam com esse nome. Foi bacana isso daí. Primeira gravação deles, profissional, o primeiro disco, só foi criado, então, no ano seguinte, em 1968, que é um disco que era o próprio nome da banda, Creedence Clearwater Revival. Era o disco com o nome da própria banda. Não sei se o Marinho lembra desse disco bem, Marinho, porque já começou com grande sucesso, né? Começou com tudo. Você tem desse disco, você tem o Bayou Country, Green River. Não, desculpa, estou confundindo aqui. Nesse disco tem a Put a Spell on You with Suzy Q. Suzy Q. São duas as músicas mais conhecidas aqui. Suzy Q. Suzy Q foi o primeiro grande sucesso deles, né? Mas o Suzy Q era uma música, não era deles, porque outra característica do grupo era que o John Fogerty, durante muitos anos, foi o compositor principal. Ele passou a dominar o grupo e as composições basicamente eram dele. Mas era muito característico o lançamento dos discos, que eles tinham músicas do John Fogerty e tinham alguns covers que eles faziam, tipo essa Suzy Q aí, que fez um enorme sucesso. Gente, vamos dar um breve espacinho aqui para eu falar do pessoal que está com a gente aqui, que são muitos, né? A Eliana Meirelles, boa noite, meninos. A Matisa, boa noite, meninos. A Eliana Zamarian, boa noite, meninos. O Christian Freitas, boa noite. O Christian, que é candidato, né? Nosso vereador. A Eliana, vizinho do Manuel, isso. A Magdinha, tá sempre firme aí, cliente classe A, VIP, Magdinha, tá lá, oi, Pruga. A Heloísa Magri, Rebelo Wad. Lá de Jaguariúna, Heloísa. Lá de Jaguariúna. Jaguariúna, boa noite, rapaziada animada. O Rafael Alves, boa noite. O Amaurizinho Baquinha, que vai ter a sua voz eternizada no podcast da semana que vem. A sua mensagem vai estar lá, Maurizinho. Não perca.
grande irmão, ao Maurizinho, boa noite, Pruga, a Maurizinho na área, olha só. Que mais aqui? A Débora Coll, minha prima querida, revelando segredos antigos, né? É a bancada do Oscar Vilares, né? Sempre presente, ela foi vital nas nossas vidas. E a Matiz aqui terminando o hall, dizendo viva a arte, reunidos em honra da música. Muito bem, é isso mesmo que a gente quer, né? É honrar a música, a boa música, que é onde nós somos formados, graças a Deus. Por isso que o Pruga é Prey. Por isso que o Pruga é Prey. Agradeçamos a Deus dessa oportunidade. Com vocês, meninos. Voltando a falar do primeiro disco, o primeiro disco foi lançado, então, em 68, e ele já, no primeiro disco, a banda já ganhou seu primeiro disco de ouro, que era quando as gravadoras contemplavam, né? O circuito contemplava as bandas com um disco de ouro, depois tinha até disco de platina que eles também ganharam. Mas o primeiro disco deles foi tão estrondoso o sucesso que já ganhou disco de ouro. As músicas de destaque, como já falou o Marinho, a Suzy Q chegou a ficar em 11º lugar nas top 50 das rádios americanas naquela época. E tinha outra música que também puxou muito nesse disco, que foi I Put a Spell on You. Também foi outra música que fez muito sucesso. Mas o disco todo foi muito, muito bem aceito e o sucesso foi estrondoso, porque também, uma coisa que nós falamos lá atrás, nesse período, já em 68, já a música vinha sofrendo vários tipos de influência, e estava começando ali a brotar algumas coisas de rock mais progressivo, de rock um pouco mais trabalhado, principalmente vindo da Inglaterra, algumas bandas que estavam começando a despontar. E eles demonstraram muito nesse período, nos seus primeiros lançamentos, que a influência dele era, sim, do rock sulista e do folk e do country americano, conforme falou o Marinho ali agora há pouco. E uma das grandes influências deles na época era outra banda que fazia muito sucesso na época, era o The Byrds, uma banda que naquele período também foi muito tocada e muito apreciada nos Estados Unidos. O Stu Cook, que fez parte da banda, ele falava muito a questão de tocar com bons músicos, né? Ele falava que o bom músico te joga para frente e o som sai mais limpo, mais legal na hora de criar. E aí eu lendo isso aqui, eu tenho algumas frases aqui que eu peguei, e eu me lembrei de uma época, não sei se o Marinho vai lembrar nós fomos uma vez tocar num bar aqui na região, que eu não lembro mais onde era, com o Chuim e com aquele Mozart Terra, que era um pianista, inclusive já faleceu. E ali a gente pôde experimentar isso, porque quando você está tocando com um músico bom, você erra, o cara conserta para você, entendeu? Esse Mozart, ele tocava tão bem piano, era um cara de harmonia, então às vezes a gente caía um pouco fora e ele ia lá e com o dedinho aqui, com o minguinho, né? O minguinho aqui buscava aquela notinha e botava tudo dentro do balaio. Mozart, né? Grande figura o Mozart. Então ele fala, o Stu fala assim, você tem que tocar com músicos de verdade, a melhor música vem dessas pessoas. E ele fala também, eu vivi uma vida abençoada, tudo graças aos fãs. Nós somos gratos, assim como nós aqui somos gratos também, com todo esse pessoal maravilhoso que nos segue aqui, né? E nós temos aqui mais alguns que entraram, o Márcio Pereira Lima, grande Márcio, também está sempre aqui com a gente, né? O Valdemar Pavan, que está assistindo com a gente, a Poliana Paladini. Poliana Paladini. Abração, olha. Poliana. Grande abraço. Márcio Correia, também, e por aí vai, né? Com você, Manuel. Olha, Creedence foi um período, eu digo assim, curto,
mas de grande produção. Os caras tiveram, na verdade, 5 anos de carreira. 5 anos incompletos, porque a banda oficialmente começou 24 de dezembro de 67 e ela terminou 16 de outubro de 72, quando foi anunciado pela própria gravadora, Fantasy Records, anunciou o fim da banda, que na época já era um trio, porque o Tom Forget tinha saído 1 ano antes para fazer carreira solo, seguir sua carreira solo, e ele, inclusive, não participou da gravação do último disco da banda, que foi o 7º. Uma coisa interessante para falar da banda, ela influenciou demais, como sabemos, demais outros músicos que vinham aparecendo e que surgiram depois disso, e é uma banda que tem até hoje os seus principais clássicos, as suas principais músicas tocadas no mundo todo. É a coisa a música realmente não tem barreiras, né? Não tem fronteiras, melhor dizendo. E ela tem as músicas do Creedence, tem música tocada no mundo todo. Uma coisa a se observar, durante o período, eles tiveram, eu vou dar uma lida aqui, porque eu não consigo guardar todos os nomes, eles tiveram 8 músicas que ganharam os Gold Singles, que eram o prêmio de melhor música, prêmio ouro para melhor música durante aquele período. Então eles tiveram 7 álbuns em 5 anos, e dos 7 álbuns eles tiveram 8 músicas do Gold Single. Vou citar as músicas: Proud Mary, Bad Moon Rising, Green River, Down on the Corner, Who'll Stop the Rain, Up Around the Bend, Looking Out My Back Door e Have You Ever Seen the Rain? Have You Ever Seen the Rain? Na verdade é uma pergunta. Me parece que ela é uma das mais conhecidas. Então, um grupo que veio para ganhar prêmios de forma assim, não pensada. Foi uma coisa que surgia simplesmente em cima da criatividade dos caras e da qualidade sonora que eles apresentavam. Esse grupo são 7 álbuns de estúdio, tem 5 álbuns depois lançados como coletâneas, que aí depois do final da banda, a própria gravadora lançou mais 5 coletâneas, e das quais tem uma que é a Chronicle Volume 1, de 1976, que é a mais conhecida. Depois teve a Chronicle número 2, em 1986. Essa Chronicle, esse disco é um disco conhecidíssimo. O volume 1 é conhecidíssimo, e você ainda acha em catálogos aí de gravadoras, pode comprar em CD. Tem esse volume 1, Chronicle volume 1, que tem um resumo, eu não me lembro, são muitas músicas, eu não lembro o número exato delas, mas que resume completamente a carreira do grupo. Só para citar, para enriquecer um pouco o conhecimento das pessoas que estão aí nos acompanhando, os 7 álbuns de estúdio. O primeiro, como eu já falei, foi o Creedence Clearwater Revival, que foi lançado em julho de 68, ganhou disco de ouro. O número 2, Bio Country, 5 de janeiro de 69, também ganhou disco de platina. Terceiro disco, Green River, em agosto de 69, foi o segundo disco em 69, também disco de platina. Em 69 ainda veio o terceiro disco em novembro, Willie and the Poor Boys, outro disco de platina. Nesse meio aí, em agosto de 69, entre o lançamento do segundo disco, que foi em agosto de 69, e o terceiro, em agosto de 69, o Creedence também participou do Festival de Woodstock. Foi uma das bandas mais esperadas e mais assim apreciadas durante o Woodstock. Tem uma curiosidade aí no Woodstock, porque eles não aparecem nem no filme, né? E nem naquela primeira edição daquele disco triplo, né? E depois o John Fogerty, que a gente, no Brasil aqui, a gente sempre pronunciou errado o nome dele, né? Todo mundo aqui, né?
Na verdade, é Fogerty, com aquele R arrastado deles lá, né? É verdade. Fogerty. E ele pediu, eles não quiseram que entrasse as músicas, a apresentação deles no disco, porque ele achou que não tinha sido legal, né? Ele alegou que a plateia estava dormindo, então, estavam tocando. Porque antes deles tinha tocado o Grateful Dead também, que deu um show horrível, né? Porque eles diziam que estava chovendo e levava choque o tempo inteiro. Quer dizer, não foi só uma maravilha total de estoque, né? Então, no fim, eles acabaram não entrando nem no filme e nem no disco. Agora, em edições posteriores que saíram aí em CD e tal, já entra. Já tem várias aí com e você escutou já isso, Marinho? Você já escutou o Creedence? Eu tenho. E como é que é o som? Na internet tem, não é tão ruim, não. Não é tão ruim quanto o John Fogerty falou, né? É aquele pique, né? Você vê os caras tocando com pique. É alguma coisa ali que não bateu no dia ali entre eles e ele achou melhor não comprometer, mas o pouco que eu vi não tem nada que comprometa, não. Tá no nível dos outros, né? Uhum. Ótimo. Só para continuar, então em 69 foram 3 discos durante o ano. Novembro fechou com Iggy and the Poor Boys. E no ano, aí o ano de 70, eles tiveram 2 lançamentos. Foram 2 lançamentos espetaculares também. O primeiro foi o Cosmos Factory. Esse, segundo críticos, dizem ter sido o melhor disco da banda. Eu discordo um pouquinho, mas a maioria das pessoas diz que foi o melhor disco da banda. Tem uma curiosidade aí quanto ao nome também, Cosmos Factory. Não sei se vocês sabem dessa curiosidade. Esse Cosmos Factory foi uma derivação, primeiro, do apelido, do nome e apelido do baterista. E o baterista, o Doug Clifford, ele tinha um apelido de Cosmo. Então eles chamavam ele de Doug Cosmo Clifford. Então eles pegaram Cosmo do apelido do baterista, e o Factory era como eles se dirigiam ao local onde eles ensaiavam, que era, na palavra no inglês, é warehouse. Para a gente seria tipo um armazém, mas eles designavam aquele local onde eles ensaiavam como Factory. Daí eles pegaram o apelido do baterista Cosmos Factory. Então deu nome ao disco de julho de 1970. Foi outro premiado, disco de platina também. Os caras ganharam simplesmente 3 discos de platina e 3 discos de ouro durante a carreira deles. O último disco, antes de falar do último, em 1970 ainda teve o Pendulum, que foi com todas as músicas desse disco, todas do Pendulum, foram letras e músicas escritas pelo John Fogerty, correto? Foi o primeiro disco deles, o único disco deles que não tinha covers. Todas as músicas eram de autoria do John Fogerty. E em 1971 eles não tiveram nenhum lançamento. Foi o ano em que o Tom Fogerty abandonou a banda, abandonou assim no sentido de que ele ia seguir carreira solo. E o último disco saiu em 1972, em abril de 72, chama Mardi Gras. E esse disco que é o carnaval de New Orleans, né? Exatamente. Mané, oi. Voltando um pouco aqui no Cosmos Factory, tem uma coisa muito curiosa aqui, não só sobre a banda, mas sobre o mundo da música. Nesse disco tem uma música que chama Run Through the Jungle. Essa música deu um bafafá danado pro John Fogerty, porque quando ele saiu a banda acabou, ele tinha contrato com a Fantasy, a gravadora. Para ele se ver livre do contrato, ele abriu o direito das músicas dele. Todo o direito ele cedeu todas essas músicas, para a gravadora, né?
Ele tinha só direito, ao direito autoral de execução, alguma coisa, mas a posse da música, ele perdeu todas, né? E aí ele partiu para a carreira solo, e em 85 ele lançou um disco que chama Centerfield, que é muito legal, e nesse disco tem uma música que chama The Old Man is Down the Road. O que aconteceu? O ex-diretor da gravadora, um tal de Saul Zaentz, ele é presidente processou o John Fogerty, acusando ele de plágio. Quer dizer, ele foi acusado de plagiar ele mesmo. Né? E foi eu lembro disso na época que saiu em tudo quanto é jornal. Quer dizer, eles ficaram 15 dias discutindo se a música era ou não era, botaram um computador rudimentar lá, que o advogado de acusação levou um nerd lá com musiquinha eletrônica para provar que era. Quer dizer, não é plágio. Se você ouvir as duas músicas, você vai perceber claramente que a mais antiga, da época do Creedence, é tipo aquela pegada do Howlin' Wolf. É basicamente uma música num acorde só. Enquanto que a outra, ela tem as variações do rock ali normais e tal. Quer dizer, não precisa nem dizer que ele ganhou a causa, né? Mas foi ele teve que pegar violão no tribunal e mostrar lá para convencer os jurados que não era um plágio, né? Isso acontecia muito, grupos caíam na mão de empresário desonesto, né? Os caras assinavam qualquer coisa, depois ficava preso na mão desses caras aí. Você sabe que é interessante, né, isso que você está trazendo aí, pelo seguinte, a gente percebe, porque na época, né, que a gente escutava essas bandas, a gente não tinha essa noção financeira da coisa, né? Outro dia eu estava vendo uma série do Netflix, eu não lembro mais o nome, já faz aí 1 ou 2 anos atrás, que era a história de um cara que era um executivo de uma gravadora. É história fictícia de um cara. E ali você vê a bandalheira, né, que tem muita coisa, né, no meio que visa muito dinheiro, muito... E a gente percebe, né, que sempre a base mesmo é o faturamento, né, porque esses caras entravam nesse sistema de gravadora. A gravadora era uma empresa muito bem elaborada, né, para poder explorar a arte daqueles que têm, né? E isso causava assim, muito problema, porque as pessoas, os artistas, os músicos queriam colocar a arte daquilo que eles gostavam de fazer, e na realidade eles eram dirigidos por caras que olhavam só a parte de marketing, o rendimento para poder gravar. Então muita coisa que a gente não gosta de ouvir, de algumas bandas que acabaram se deixando levar por isso, né? Não é tanta culpa da própria banda, mas uma questão que está dentro ali do contrato e que tem que ser cumprida, né? Eu acho interessante, queria até a opinião de vocês sobre essa coisa, porque a gente percebe assim, né? A banda que tem uma vida muito curta, como foi a deles, é interessante você ver num período tão curto de tempo fazer tanta música de pegada, né, que ficaram marcadas. Você vê quanto tempo, né, 67, 68 para hoje, é um mundo aí de distância. Se você coloca lá, bota para rodar o Creedence lá, e você vai escutar e não está tão ultrapassado, né? É uma música legal, é um batidão legal, vocal bacana, e quer dizer, é uma coisa de qualidade. E como que vocês podem explicar essa coisa do um tempo tão curto ter tanta música assim que ficou marcada? Bom, isso aí tem muito a ver com o talento, antes de mais nada, né? E eu acho que é uma dádiva, mas que pode também virar uma maldição, né? Porque você pega que nem o Creedence, por exemplo.
Os caras fizeram tudo isso num espaço curto de tempo e ficou tão marcado que depois tudo que eles fizeram foi negligenciado, mesmo que tenha saído coisa boa depois, os fãs acabam não aceitando, né? O John Fogerty, por exemplo, acho que ele tem 12 discos solo, 12 depois do Creedence, né? Eu mesmo tenho um só, né? Então isso fica, quer dizer, esse que eu tenho é um puta disco legal, né? E as pessoas não, muita gente não conhece, quer dizer, eu mesmo não conheço tudo que ele fez depois, né? Então você fica, ao mesmo tempo que você vai ser lembrado para sempre, você fica preso naquele espaço de tempo ali, e não importa o que você for fazer depois, não vai contar, mesmo que seja muito melhor do que eventualmente tenha sido antes, né? Porque você, como músico, a gente como músico, a gente sempre acha que está melhorando. O músico ele vai evoluindo, né? Enquanto que o fã não, o fã fica parado ali, geralmente, né? E vai evoluindo mesmo, né? Porque o fã quer ouvir aquilo, né? A experiência é muito importante aí, né, para o músico. Ele vai crescendo. A música não tem muito segredo, né? É tocar. Quanto mais você toca, melhor você fica, né? Quanto mais você toca, mais você aprende, melhor você fica. Mais você aprende, melhor você fica e cresce. Agora... E você muda, né? Quer dizer, você é jovem, você está cheio de adrenalina, você mete a distorção na guitarra. Depois você vai amadurecendo, você vai descobrindo outras coisas. Você descobre o silêncio na música. Que é importante, né? E o fã muitas vezes não aceita isso, né? Eles falam o espaço, o silêncio entre as notas, né? Que tem um peso fundamental, né? Porque o silêncio quebra, né? A estrutura, né? É uma quebra, né? No andamento da coisa. A gente vê... Fala, Mané. Não, aproveitando a pergunta que você fez, Junão, uma explicação para isso daí, e o Marinho foi muito bem nisso, porque em tão curto espaço de tempo, a vida de uma banda, 5 anos, é curto, eles lançaram tanta coisa boa. São 7 álbuns de estúdio, como eu falei, mais 7 álbuns que ganharam prêmios. O talento, sem dúvida nenhuma, Marinho. Eu acho que o talento é uma coisa que explica esse momento. Depois, tem a exigência do público. O público quer que os caras continuem fazendo aquelas coisas naquele sentido, naquela mesma... Só que os caras também evoluem, eles têm outras ideias na cabeça. E nós estamos falando de músicas que já têm mais de 50 anos de sucesso. Tem música ali que tem 53 anos já de sucesso essa música. E se tocar hoje numa rádio, todo mundo para ouvir. Então tem o talento, tem um pouco da dificuldade de levar os fãs durante muito tempo, e tem também, o que explica o grupo ter vida curta nesse caso, a própria tensão interna que começa a surgir entre as pessoas, porque o John Fogerty era um cara super exigente, ele era um talento multi-instrumentista, criativo pra caramba, porque escrevia as letras das músicas, e no 7º disco, quando já era um trio, já tem a participação do Stu e do Doug, também como compositores, coisa que era inédita, eles já participaram de metade das músicas do disco, era da autoria dos dois. Foi o último disco. Como? E não ficaram no mesmo nível do John Fogerty, né? Aliás, tem ali eles dizem, os dois dizem que quiseram tirar um pouco do peso das costas do John Fogerty, que compunha todas as músicas, né? Você vê... aliviar a barra dele, né? O John Fogerty diz que eles pressionaram para ter mais participação e eles chegaram no meio termo ali e saiu o disco que foi a derradeira ali, né? Você vê, o Mané já citou isso, mas é bom citar outra vez. Se você juntar o compacto simples mais os álbuns, são 9 discos de ouro e 7 de platina. Uhum. Não é brincadeira, né? É brincadeira, não tem o que falar. Ô, Junão, quanto à questão dos compactos,
é outro capítulo à parte na história dos caras. Naquela época deles lá, 68 a 71, 72, era muito comum as gravadoras, paralelo ao lançamento do disco principal do álbum, as gravadoras lançavam os compactos, que eram pequenos discos de vinil, muita gente não vai saber do que a gente está falando, só quem conheceu mesmo. Eram discos de vinil pequenos que tinha uma música de cada lado. E todos os compactos que eles lançaram 12 compactos, que eram músicas desses álbuns, todos eles ganharam prêmios. E variavam entre disco de ouro e disco de platina, mas todos eles ganharam prêmios. E isso hoje, é uma coisa inédita. Hoje está tendo uma volta, está tendo não, né? Já há algum tempo, né? Essa questão do cara lançar 1, 2, 3, 4 músicas antes de lançar o álbum principal, né? A gente vê isso pelo Spotify. É muito normal isso, que é o compacto antigamente, só que não tem mais o vinil, né? Mas é um processo de marketing, né? Você deixa o cara com água na boca, escutando uma música ali ou duas, né? Para poder depois pegar o cara no disco maior, né? Exatamente. Você já ouve, fulano de tal está lançando música nova, quer dizer, estão jogando as músicas picadas aí, né? Picadas. Já está tudo pronto, né? Mas é uma jogada de marketing, né? A jogada de marketing, eles tiveram só 2 discos ao vivo lançados também, que foram lançados depois do encerramento da banda, depois do final da banda. Teve o Live in Europe, de 1973, onde eles fizeram uma excursão. Nessa época a excursão era já só o trio, que fez muito sucesso também a excursão deles pela Europa. Lançaram em 1973 esse álbum de músicas ao vivo, e o The Concert, de 1980. Nesse daí são gravações ao vivo como quarteto, aí tinha a participação do Tom Fogerty. Então só 2 discos ao vivo, mas discos que foram muito bem recebidos também. Deixa eu colocar aqui, vou dar uma espetadinha aí no Mané, que gosta muito dessa parte histórica aí, é um grande estudioso, né, dos idos dessas bandas, né, do início. Depois, mais na frente, né, o Stu e o Doug formaram o Creedence Clearwater revisaram o Creedence. Revisited. E começaram a sair aí para ganhar grana, né, rodar o mundo. E tiveram aqui 1, 2, 3, 4 vezes no Brasil, né? 2000 no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. 2006 em Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Bauru, São Paulo, Jaguariúna e Tubarão. Os caras estão parecendo órgãos negros, viu, Marinho? A hora que... Daqui a pouco eles vêm aqui. Em 2010, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. Agora, o mais legal é esse 2011, pouco tempo aí. Houve uma turnê pelo Brasil que reuniu motociclistas do Centro de Convenções Ulisses Guimarães em Brasília. Diz que isso aqui foi uma loucura, porque outro dia eu estava em São Paulo ali, andando lá em São Paulo, e tinha um som lá tocando, eu parei para ver, e era uma reunião de motoqueiro com as Harley, né? E eles amam isso aqui, porque era só Creedence, de Purple, Creedence, eles amam. Depois você faz um paralelo do Raul Seixas com o Creedence, que eu acho que tem tudo a ver. O Marinho tem um comentário aí muito legal sobre esse paralelo. Mas é legal nessa de 2011, que foi no mês de maio, e a primeira turnê com o John pelo Brasil, com shows em Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte também, além desse de Brasília, né? Então os motoqueiros lá quase tiveram uma parada cardíaca. Imagine, nem na moto os caras têm parada cardíaca, mas lá naquele dia, com o Creedence tocando ao vivo, você imagina a festa que foi.
Se quiser ouvir Creedence, é só ir num encontro de motociclista. Motoqueiro, aí, né? motoqueiro. Passo o fim de semana inteiro ouvindo Creedence. Todas as bandas tocam Creedence. Tem até grupo de motoqueiro que chama Creedence. Né? Tem até grupo de motoqueiro. Minutinho, por favor. Rafael Alves, que diz aqui, ó, Manuel e Marinho. Engraçado terem tocado em Woodstock e, ao mesmo tempo, acabaram sendo tema da Guerra do Vietnã. Eu não sei o que ele quis dizer aqui com o tema da Guerra do Vietnã. Tem alguma coisa aí que vocês... Não. Não, né? Tem a música deles, uma mais conhecida, que é aquele Fortunate Son, que fala sobre a Guerra do Vietnã. O filhinho de papai que consegue evitar a Guerra do Vietnã e aquele que não tem grana que se dana no Vietnã. Mas é uma crítica à Guerra do Vietnã, né? É uma crítica, É uma crítica. Então, ali, naquela época, era isso impossível, né? Era quase impossível você não criticar a Guerra do Vietnã, claro, no meio do rock. É um grande absurdo. Mas é por isso que a presença deles em Woodstock estiveram lá, né? Porque todos que estiveram lá eram contra a Guerra do Vietnã, né? A Ana Paula está aqui também. Um abraço, Ana Paula, do Marinho. Tem muita gente que entra aqui e fica vendo, né? Não digita, né? Então a gente tem que pegar. Vocês desculpem aí as pessoas que a gente não fala, que estão assistindo, tá? Por exemplo, tem uma pessoa aqui marcante, muito marcante, que é o Guilherme Heder. Sabe por quê? O Guilherme Heder fez um depoimento no Program Play do Facebook, simplesmente, e eu derramei lágrimas quando eu li aquilo. Sinceramente, lágrimas desceram do meu olho de tão bonito que foi o depoimento dele. Inclusive, ele ganhou até um prêmio lá de assiduidade. Ele e a Margá, né? A Margá, que não está aqui hoje. Olha lá, o Guilherme até botou aqui não falou nada, né? Que ele tá com a munheca doendo, trabalha muito, né? Negócio de teta de vaca, essas coisas, a munheca fica dura, fica doendo, ele não pôde digitar. Mas olha lá, botou um molequinho ali com 2 coraçõezinhos nos olhos. Um abraço, Gui. Um abração. Obrigado, Guilherme. Obrigadão, Guilherme. Ô, Junão, só para comentar, quando nós falamos aí da presença do Creedence Clearwater Revisited em Jaguariúna, foi em 2006. E eu lembrei disso na hora que você disse aí que a Heloísa Vadt está assistindo a gente lá de Jaguariúna. A Heloísa, na verdade, ela é uma casabranquense, casada com Luiz Guilherme Vadt, que é um mocoquense, e hoje eles moram em Jaguariúna. E está sempre aqui em Mococa, finais de semana. Nós estivemos juntos nesse último final de semana. E ela acompanha demais a gente aí. Queria deixar um abração especial para a Heloísa. Viu? Que legal. E a Heloísa deve... Se ela perdeu esse show do Creedence lá em Jaguariúna, ela vai ficar com o coração dolorido, né? Porque vai ficar chateada. Passou na frente ali, né? E não é fácil, hein? Você ter um Creedence na própria cidade, Tubarão, por exemplo. O cara que mora em Tubarão, ele nunca vai sonhar que o Creedence ia tocar lá, né? É legal, né? É legal isso aí. Só o Alves Negros iria. Vou abrir um parênteses aqui na nossa live. Eu quero deixar registrado aqui hoje, primeiro, para você, Junão. Hoje é aniversário de 101 anos do pai do Junão, seu Augusto Amato, mais conhecido como Tino Amato, meu companheiro de Rotary Club, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amada dentro do nosso clube, do Rotary Club, e amada na cidade. Então, fica um parabéns especial para o seu Tino, 101 anos, está com uma saúde excelente, e a gente quer que continue por aí por muito tempo ainda. Outra notícia que eu tenho a satisfação de passar para vocês e para todo mundo que está acompanhando. Eu já sei. Para um pouquinho, respira.
Que essa... A notícia é legal. Hoje foi o casamento civil do meu filho, do Gustavo. Gustavo casou-se com a Rafaela lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Eles já estavam com o casamento marcado para o início do ano, lá para maio, mas em função do momento de pandemia que nós vivemos, foi tudo cancelado, mas a vida continua. E logo agora, em novembro, eles vão nos presentear com um netinho, que já tem até o nome escolhido, Rafael. E hoje o Gustavo e a Rafaela oficializaram direitinho, estão casados no casamento civil, e a gente está muito, muito feliz por isso. Nós aqui ficamos entusiasmados com o casamento, e só não podemos estar juntos, mas não faltará oportunidade para a gente dar um abraço neles. É isso que eu queria deixar registrado, né? Mas vou dar um passinho a mais aqui pro Gustavo, que está nos escutando aí, com certeza. Se ele não tiver, ele vai escutar depois. Gustavo, quando você vier para Mococa com a sua digníssima esposa, me dê uma ligada que nós vamos proporcionar uma bênção na igreja para vocês, né? Porque legal. O casamento é muito importante, né? A graça, a bênção. Então, tá? A gente faz... A cerimônia religiosa deles já está marcada para dia 22 de dezembro. Então sim, ótimo. Nessa daí eu estarei presente. Vai ser o batizado e o casamento. Onde que vai ser? Lá em Carazinho mesmo. Pertinho, né? Pertinho, Rio Grande do Sul, pertinho daqui. Mas... Credense passou perto ali, né? Credense já tocou em Porto Alegre, várias vezes. Mas voltando ao nosso querido Creedence, o que o Marinho falou lá atrás, que às vezes pode se tornar uma maldição, eu não encararia assim como uma maldição, eu acho que foi uma benção. Esse grupo ainda, o Creedence Clearwater Revisited, eles excursionaram o mundo todo e tocando, evidentemente, as músicas tradicionais do Creedence. Então, para eles, eu acho que foi legal. E as últimas informações que temos é que os caras estão ainda na ativa, fazendo pequenos circuitos lá pelos Estados Unidos. O John Fogerty é muito requisitado para participar em shows e gravações de outros artistas. É um cara que o pessoal adora, então ele está sempre tocando com outras pessoas famosas também. E a vida continua. Só não continuou para o Tom, que o Tom ele morreu em 1995, se eu não estou enganado. Ele morreu em 95. Ele morreu em função de uma sequência de fatores. Ele teve um problema de saúde lá atrás e teve que fazer uma transfusão de sangue. Parece que nessa transfusão de sangue ele contraiu o vírus da AIDS e a causa-morte lá na frente foi, além do problema da AIDS, foi o problema de uma tuberculose que levou a óbito. Então ele é o único da banda que não está mais por aí, né? Já morreu. E tem aqui uma passagem legal que eu faço um paralelo aí com o Stu, né? Ele tem uma frase dele que fala assim: se você descer o rio, faz parte de uma música, né? Você certamente encontra pessoas que vivem lá, mas você não tem que se preocupar com dinheiro, porque o povo do Rio é feliz. É interessante isso aqui, porque eu trazendo para a nossa situação aqui no Brasil, a nossa comunidade aqui que eu faço parte, ela tem uma casa lá na Ilha do Marajó, né? Lá no Marajó, em Breves, que é uma cidade lá, e todo mundo que vai lá, eu nunca fui lá em Marajó, tenho vontade de ir. Você vai até Belém e depois pega um barco, você passa a noite no barco para poder chegar lá aonde tem essa comunidade. E lá eles visitam todas as ribeirinhas que
que tem um monte de gente que vive na beirada do rio, até com umas comunidades assim grandes, sabe? Mas é uma coisa fantástica. Eu acredito que é um povo, o povo que mora do lado de rio, que vive daquele rio ali, é um povo muito feliz, né? E quem anda nessa área nunca mais esquece, porque é uma população que não tem essa perspicácia da cidade, do homem aqui desenvolvido, essa coisa toda, né? É um pessoal muito puro. E eu vejo muito isso, assim, na música do Creedence, né? Eu vejo muito isso. Eu acredito que como ele mesmo diz aqui na letra da música, eles tiveram uma participação e uma convivência com esse tipo de pessoa, sabe? Porque a música do Creedence é uma música muito honesta, né? Ela é muito limpa e muito honesta, a gente percebe no som, né? É uma coisa honesta, assim, de dar o simples bem feito. É verdade. Não é? Não tem sofisticação. E você vê que arrebenta, né? Arrebentou em 5 anos e arrebenta até hoje. Porque é verdadeiro. Talvez por isso você encontre tanta gente no mundo inteiro tocando a música deles, né? Porque não tem... É só a alma, não tem aquela tecnologia, não tem nenhuma dificuldade para você tocar a música deles. São coisas, acordes simples, 3, 4 acordes, coisa simples, mas genial, né? É coisa genuína, né? É muito legal isso, porque assim, isso que interessa pra gente, né? Isso que dá, assim, que vale a pena a gente gostar de música e escutar, é perceber essas coisas. Por exemplo, a simplicidade na música é uma coisa maravilhosa. Você pega Lou Reed, por exemplo, né? Aquela batidona dele ali, principalmente no fim, né? Que ficou uma coisa muito mais estabelecida, né? Uhum. Você vê que é uma coisa que o cara tá preocupado com o timbre do contrabaixo, com a batida da bateria, sem como é que chama? As cordinhas lá de baixo da caixa. Que dão aquele efeito, né? Uma hora ele coloca, uma hora não cabe, ele tira, uma hora, sabe? E é muito legal isso, eu gosto muito disso. Eu acho isso mais bacana do que uma sofisticação, né? E o Creedence tem também uma coisa que foi caracterizada e ficou muito ligado ao som da banda, que era a voz do John Fogerty. Porque você sabe que antes de serem Creedence, no grupo que eles tinham, que tinha outros nomes, o cantor principal era o Tom. Tom era o cantor, porque eles começaram como banda de apoio, ele era o cantor. Em determinado momento, ele passou essa função para o John Fogerty, porque o John Fogerty tinha uma maneira um pouco diferente de cantar e a voz também diferente, essa voz um pouco anasalada e uma voz muito forte. E tem até uma frase do Tom explicando isso daí, que ele fala assim: eu poderia cantar, mas John tinha o som. Ou seja, ele poderia também cantar, mas o John tinha o som que encaixava para aquela banda, para aquele tipo de música. E a voz do John Fogerty é uma voz totalmente peculiar. É uma voz que cabe exatamente naquele tipo de música. Se você for ver hoje alguém tocando música do Creedence, o cara que vai cantar tenta, de todas as formas, fazer aquele mesmo tom de voz, tocar daquela forma. Isso é muito interessante. Eu lembro quem tocava muito Creedence aqui em Mococa era os Pôs, né? Nossa, os Pôs. Você lembra de cada coisa? Fazia os irmãos, pô. Os irmãos, pô. Um fazia a base ali, o outro no contrabaixo. Espetacular. Saudosos. Espetáculo. Impressionante isso aí. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Às vezes eu tenho curiosidade de procurar saber mais sobre determinada música. Não sei se vocês sabem, a música Proud Mary é uma das mais famosas dele.
A Proud Mary, na tradução livre, é Maria Orgulhosa. Vocês têm ideia do que significa, por que é essa letra, do que está falando? Não sei se o Marinho que é mais estudioso aí. Marinho, como autodidata, jornalista que fala inglês fluentemente, tem que dar conta dessa pergunta. Eu não dou conta, porque eu confesso que eu não presto muita atenção nas letras. Presto mais atenção no som. Eu também. Então, Proud Mary, parece que ela foi feita sob medida para Tina Turner, né? Que ela fez uma versão adaptadora de Proud Mary, né? A Tina Turner ao vivo, tem uns vídeos aí que vocês acham no YouTube, a Tina Turner ao vivo cantando Proud Mary. Feita para ela. Não, foi. Mas eu vou contar o porquê. Proud Mary, Maria Orgulhosa, na região onde eles moravam, acho que era, lá tinha, não sei se era o rio Mississippi ali, eu não conheço muito bem assim, essa coisa, o detalhamento. Mas lá nos Estados Unidos, nos grandes rios, existia um processo de navegação muito intenso. E eles usavam aqueles barcos movidos por rodas com pás enormes. Aqueles barcos eram barcos a vapor. E aqui no Brasil, nós tínhamos alguma coisa a assemelhar, não ao barco, mas essa situação, que era as locomotivas que receberam o apelido aqui de Maria Fumaça. Lá era Proud Mary, que era uma Maria Orgulhosa. E tem num trecho da música, eles falam das big wheels, das grandes rodas que continuam rodando, as grandes rodas continuam rodando, de alguém que saiu do lado ruim da cidade, que só trabalhava e não conhecia o lado bom da cidade. Quando ele largou o trabalho, o lado ruim da cidade, e foi até a beira do rio, ele conheceu o lado bom da cidade, que estava beirando as margens do rio. E existia... Até naquela época, eles falam que ele ia dar um passeio no barco da rainha. E existia um barco a vapor lá que chamava American Queen. Eu já vi até fotos deles, a gente acha na internet. Então, dentro da letra da música, ele fala que ia fazer um passeio no barco da rainha. Era esse American Queen, que era um barco desses a vapor muito conhecido. E, de forma geral, os barcos a vapor eram Maria Orgulhosa, ou Proud Mary. É um espetáculo, velho. Eu tô me sentindo aqui totalmente extasiado pelo... É que, às vezes, eu gosto de aprofundar na algumas coisas. Não, mas é legal, né, procurar esse tipo de coisa que deixa a banda absolutamente aberta, né? Ao público. Mas, Junão, essa oportunidade que nós temos aqui, eu não canso de repetir, a gente começou efetivamente meio que de brincadeira, mas foi ficando tão gostoso, porque eu pego dias, nós escolhemos o tema, eu pego e vou lá dar uma olhada, dou uma estudada. Inclusive, eu estou ouvindo todos os álbuns do Creedence novamente, já ouvi 3 ou 4 aí, tem alguns ainda para terminar de ouvir, estou ouvindo todos. E já estou com a playlist na cabeça. A minha playlist já está na cabeça para a gente lançar no podcast. Já vamos jogar a playlist do Creedence. Bem lembrado, bem lembrado. Quem tiver boas assim, lembranças desse período, quem for um pouco mais emotivo, vai chegar às lágrimas. No bom sentido, vai ficar muito legal, vai ser bacana demais. Um abração aí a Cláudia Mesquita. A Cláudia é esposa do Raulzinho, Zé Marian. Tá lá na Florianópolis. Tá aqui assistindo a gente aqui. O Guilherme, rapaz. Aqui já saiu até o Rubi em cima do nome dele. Super fã. Olha aqui, rapaz. Super fã. Ele tá falando, Proud Mary é uma barca. Aí, aqui, tá vendo? O Maurizinho aqui também falou um negócio legal, ó, aqui em 2012, 2012, hein? Não sei se essa informação tá certa, que foi a Magda que deu. Eles tiveram o privilégio de curtir um show no Rio de Janeiro, do Creedence. Imagina o Baquinha na plateia assistindo o Creedence
Entendeu? A intensidade, porque o Baquinha Emocionado. O Baquinha é um cara intenso. Outro dia nós tomamos um vinho lá no armazém, já faz um certo tempo, e Baquinha, eu, você, Eliana e a Magna. Pô, mas que coisa boa, você precisa aparecer, sabe? Você é um cara que traz o sol para nós, o sol que brilha, e é uma delícia conversar com você. Você é um cara muito bacana. Feliz do Guilherme, que tem um cunhado maravilhoso que nem você. Feliz, Guilherme, você tem que agradecer todo dia que você acordar de manhã, você põe as mãos pro céu e agradeça a graça de ter aí, Mauri, o vinho. Era o genro predileto do irmão. Próximo vinho você vai pagar, hein? Próximo vinho você vai pagar. O Rica Heder falou que era o cunhado preferido dele. Cunhado preferido. É o único. Mas muito bom. Você sabe que eu nem sei se está acompanhando a gente, mas uma pessoa que eu lembro quando eu escuto Creedence, um amigo também da época de infância, e é da mesma época do Bacalhau, e a gente estava sempre juntos, o Pedro Boratti. Pedro Boratti, ele adorava Creedence. Eu lembro da nossa época de estudante aqui no Rock, tudo garotão, ele adorava Creedence. Tô sentindo falta dele aqui hoje, hein? Mas tem aqui uma nova presença importante, que é o Francisco Binda. Francisco Binda é um advogado renomado aqui em Ribeirão Preto, assistindo com a gente. O Francisco, ele não perde nada também do Plug and Play, tá sempre lá com a gente. Um abração para você. Ele está falando aqui, eu vou até colocar na tela aqui, que é uma informação muito importante, ó. Junão, para esses bons papos, leva o vinho e cerveja. O vinhozinho vai bem. O vinhozinho já está combinado. O dia que você vier aqui, nós vamos nos encontrar aqui para trocar uma ideia juntos. Tá bom? Um abração na tua esposa maravilhosa, anjo da guarda dos meus cachorrinhos. Espetáculo, a Elisa. Uma profissional maravilhosa, a Elisa. Gente, vamos para os nossos finalmente aí, que já está. A live já está com 1h07, 1h07 minutos. Passa voando, né? Passa voando. É que o papo é gostoso e a gente brinca bastante e é muito bom, né? Eu queria então, só abrir para o Marinho falar alguma coisa. Ele fez uma comparação que nós ouvimos num outro momento sobre uma relação de Creedence com Raul Seixas. Eu queria ouvir novamente. Eu acho aqui que, mal comparando, o Creedence ele entra na mesma categoria do Raul Seixas. Quer dizer, eles têm uma base de fãs que são loucos, eufóricos, fanáticos e não levam um desaforo para casa, vamos dizer. Se você falar mal deles, vai ter briga. Entendeu? Eles são fanáticos, né? E são o que eu consigo me lembrar no momento agora. Quer dizer, e o mais curioso, quer dizer, o fenômeno da banda é esse, que eles conseguiram fazer isso no mundo inteiro num período de tempo muito curto. Porque se você desconsidera o último disco deles, quando a banda já estava caminhando para o fim, você tem 6 discos que foram gravados num período de pouco mais de 2 anos e meio. 2 anos e meio para fazer uma obra que está aí até hoje. Quer dizer, quem pode ter a alegria de conseguir isso? Pouquíssima gente. Mas nem os Beatles, né? Mal comparando também, porque os Beatles levaram, acho que, 8 anos para fazer a obra gravada deles, né? Não começaram bem antes também. Quer dizer, outra similaridade, quer dizer, todas essas grandes bandas, elas não surgem do dia para a noite com a ideia maravilhosa de um empresário que quer ganhar dinheiro. Todo mundo rala bastante antes de conseguir alguma coisa, né? Pelo menos era verdade. Assim. O Bacalhau lembrou aqui a gente do Vietnã, né? Cantando Creedence lá na garagem. Garagem do irmão. Suzy Kill, Born on the Bayou. Essas não faltavam, né? Muito bom, muito bom. Qualquer dia nós vamos trazer o Vietnã aqui para participar com a gente, um programa aqui. Vamos pensar. Para relembrar, né?
Vamos pensar em alguns convidados aí para o futuro. Ele provavelmente ele vai lembrar da história do quando ele a árvore do quintal da casa dele dava chaveirinho. Dava chaveirinho. Então tá bom, gente. Beleza, gente. Olha, muito obrigado a presença aqui do Manuel e do Marinho, que foi muito legal partilhar com vocês aqui. E muito obrigado a todas as pessoas também que estiveram conosco. Um abraço, um bom fim de semana, né? Um bom término da semana, que a gente possa ficar livre logo para poder sair um pouco, né, de casa e tirar a máscara. Por enquanto, não dá. Com vocês, gente. Eu vou deixar o meu abraço a todos. Agradeço novamente todo mundo que está nos seguindo aí. Peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência e que aguardem mais um pouquinho, que nós estaremos lançando o podcast. O Junão vai trabalhar em cima do nosso podcast e vai vir com uma playlist maravilhosa para vocês ouvirem. Eu, da minha parte, sou amante eterno da obra do Creedence e vou continuar ouvindo aí, que tem alguns álbuns que eu estou revisitando, para usar uma palavra bem típica para esse caso. Abraço para todo mundo aí. Alô, gente, foi um prazer. Abração. Abração para todos. Tamo Fique junto. com Deus. Amém. Amém.